a professora doutora Rita de Cássia Fraga Machado, do PPGED, da Universidade do Estado do Amazonas. A professora Rita versará sobre comunidade de conhecimento e a metodologia de Ajuri na pesquisa em mulheres. Como mediador, recebam com aplausos o mestrando em educação do PPGED, da Universidade do Estado do Amazonas, Luiz de Oliveira Aureliano. Convidamos a todos que venham aqui para frente, por gentileza, para acompanhar este momento aqui da fala. Ali os que estão lá atrás também, até para questão de visualização mesmo, convidamos que possam se dirigir aqui à frente. Fique à vontade. Neste momento, a palavra está com Aureliano para dar prosseguimento, direcionamento e caminhamento nesse momento. Então, boa tarde a todos, todas e todes. A gente vai dar início à apresentação da palestra da professora Rita, intitulada Comunidade de Pesquisa na Amazônia, Ajuri e Conhecimento na Pesquisa com Mulheres. Então, atualmente, a professora doutora Rita de Cássia Fraga Machado está professora visitante na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, é professora associada à Universidade do Estado do Amazonas, UEA, pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade do Vale dos Sinos, bolsista CAPES, doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa Trabalho, Movimentos Sociais e Educação, foi professora substituta entre 2010 a 2012, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Metodologia do Ensino de Filosofia pela Unicinos, licenciada de bacharel em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, representante da área de Ciências Humanas e Sociais da Câmara de Assessoramento Científico na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, líder do grupo de pesquisa CNPq Feminismo, Trabalho e Participação Popular e Comunitária. Seus interesses de pesquisa atualmente compreendem as problemáticas da educação, mulheres, feminismo e epistemologia feministas. Também é coordenadora da Escola das Pensadoras, né? E coordenadora, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação do Núcleo CERT-UEA-TFE e coordenadora do Programa Mulheres na Universidade. Tá? Agora com vocês, professora palestrante. Boa tarde, todas e todos. Obrigada pela apresentação, Luiz. Falar tudo isso só tem sentido aqui mesmo, né? Mas tem uma coisa que não está no meu Lattes, que é importante dizer, é que eu sou mãe de 3 adolescentes, Santiago, Sofia e Bernardo. Dentro de tudo isso aqui que eu já fiz e faço, eu ainda educo 3 adolescentes, né? Gente, queria começar fazendo um marketing aqui, convidando vocês a conhecer o nosso bazar, o Bazar das Manas, que está aqui no hall, e a nossa livraria. Esses projetos que nós realizamos são projetos todos em Ajuri, porque eles têm um objetivo, né? Esses em especial têm o objetivo de levar 7 mestrandos agora para participar de 2 eventos nacionais. Um que vai acontecer em Florianópolis, que se chama Fazendo Gênero, e outro que vai acontecer em Boa Vista, que é o nosso 5º encontro nacional de pesquisadoras e pesquisadores em educação, ANPED Norte. Então, nós estamos em Ajuri, fazendo bazar, vendendo livro, para que nós possamos, então, participar desses eventos e levar para fora de Tefé todo o conhecimento que nós produzimos aqui através de trabalhos científicos. Então, tudo que a gente produz aqui acaba sendo conhecido quando a gente participa dos eventos de divulgação científica. E por isso que eu quero parabenizar o curso de Letras
em especial ao professor Domingos, que me fez esse convite, né, pelo evento, né? Este evento aqui, ele é muito importante, né? Eu lembro quando eu ainda estava na graduação, há um tempo atrás, que quando os professores nos levavam, né, para conhecer as nossas referências bibliográficas, como eu digo, né, a gente sempre conhecia os nossos autores. Aquele lá é o cara que eu leio lá na filosofia. Era tão importante porque dava vida, né, para aquilo que a gente estudava. Então, eu acho que o evento científico, o lugar da divulgação científica, que é o que vocês estão fazendo lá, divulgando os trabalhos através de pôster, ele é muito importante na formação de vocês, na formação de futuros e futuras pesquisadores, seja na área de letras, linguística, seja na área de educação. Então, parabéns pelo evento e pela organização também. Não diferentemente do tema que eu vou apresentar para vocês, e é bem importante que eu digo isso, porque esse texto aqui é um texto encomendado. A Amped Norte me encomendou para uma mesa que vai acontecer na própria Quinta Amped Norte. Então, esse texto que eu vou apresentar para vocês hoje é um texto que é inédito, ele não foi colocado em lugar nenhum ainda, e é uma espécie de um primeiro diálogo, né? Então, que eu também possa escutar de vocês isso que a gente está escrevendo e propondo. Então, gostaria de começar dizendo isso. E ele não pode ser diferente, a construção e a artesania de reflexão dele não pode ser diferente da própria metodologia que o texto produz e propõe, que é a metodologia de Ajuri. Então, este texto foi escrito por mim, por Marcela, por Emily, por Jefferson, por Luiz e por Zila, parte do grupo de pesquisa Feminismos e Amazônia. Então, ele é um texto em Ajuri. Primeiramente, dizer assim que a comunidade de pesquisa na Amazônia, o Ajuri, tem a ver com uma percepção que eu comecei a ter quando eu cheguei aqui na Amazônia, isso se vai há 12 anos, que é essa percepção de como que as comunidades trabalham, né? De como que elas realizam o objetivo. E a forma que essas comunidades trabalham é em Ajuri. Então, como que nós, pesquisadoras e pesquisadores em educação, que têm discutido, têm investigado metodologias para poder fazer análises, pode propor metodologias que têm a ver com a vida real das pessoas, com a forma com que as pessoas se organizam nas comunidades, principalmente quando se fala na pesquisa com mulheres. Por que o com aqui é importante? O com também é uma questão metodológica, porque não é uma pesquisa para mulheres, é uma pesquisa com mulheres. E isso faz muita diferença na elaboração da epistemologia do texto. Então, eu vou pedir licença para ler o texto, e daí depois tem uma parte que é dialogada, e a gente vai conseguir conversar mais. Então, essa proposta de texto é chamada de Ajuri de Conhecimento na Pesquisa com Mulheres. Ajuri é uma ação praticada pelas comunidades com o objetivo de realizar um grande trabalho no tempo possível, envolvendo vários sujeitos com o mesmo interesse. Estas começam a se organizar, desenvolvendo a estratégia de realização dos ajuris, ou multirões, que consiste na troca de dias de trabalho entre famílias, representando um apoio mútuo nas etapas da produção e organização comunitária. Para melhor exemplificar, uma pessoa ou uma família precisa plantar e capinar uma roça, e sozinhos levariam muito tempo. Acho que vocês conhecem essa prática, né? Do mesmo jeito, outra família tem o mesmo serviço, ou poderá executá-lo depois. Então, essas pessoas se juntam para realizar trabalho, de modo que, ao terminar o primeiro, aqueles que receberam os serviços deverão prestar auxílio a quem os ajudou.
Neste sentido, dentro do espírito comunitário de ajudar um ao outro a atingir um objetivo, o Ajuri é realizado aqui nos nossos territórios. Zygmunt Bauman afirma o seguinte a respeito da ideia do que é uma comunidade. O Bauman é um autor contemporâneo que estuda esse sentido de comunidade e tem um livro que ele fala muito, principalmente, do lugar como sendo um lugar seguro para se viver. Então, para o Bauman, a comunidade é estar em algum lugar. Se alguém se afasta do caminho certo frequentemente, explicando sua conduta reprovável, dizendo que ainda está em uma companhia. Se alguém se sente miserável, sofre muito e vê persistentemente privado de uma vida digna, logo acusamos a sociedade, o modo como está organizado e como funciona. As companhias ou a sociedade podem ser más, mas nas comunidades isso não acontece. Comunidade, sentimos, é sempre uma coisa boa, vai dizer o Bauman. Fecho citação. Dada essa definição, podemos compreender que comunidade é um modo de vida de um grupo, modo de viver conjuntamente com outras pessoas. Neste caso, nesta reflexão, estamos falando das mulheres. Comunidade, como o próprio autor diz, é uma coisa boa. Assim, esse conceito pode ser aplicado na pesquisa com mulheres em comunidade. Estas concepções e modo de vida que vivenciamos na Amazônia nos levam a pensar que uma comunidade de pesquisa e de pesquisadores faz muito sentido. É significativo que nós possamos olhar para esses processos de educação com mulheres num olhar e numa perspectiva do que seja comunidade, e não na perspectiva do que são as metodologias individuais de produção de conhecimento. O que é sujeito, o que é objeto, né? Sempre separando um do outro. Isso faria sentido se fosse, então, numa pesquisa intitulada tradicional. E se dediquem a construir uma proposta metodológica de pesquisa, ou seja, o modo como se faz pesquisa, que se conecte com o modo de vida das populações que vivem nesses lugares. Então, o desafio do nosso grupo de pesquisa não é só o desafio da epistemologia, da produção do conhecimento das mulheres, mas é o modo pelo qual se constrói esse conhecimento. E aí nós temos alguns elementos importantes. O principal deles é o Ajuri. A comunidade de pesquisa, como a gente vem falando, com mulheres, se contrapõe à lógica individual da construção do conhecimento, no qual o sujeito que aprende é único. Aprende é o que a gente chama de se salvar na universidade. Então, essa ideia do melhor aluno, do melhor pesquisador, do principal pesquisador, né? Da ideia do titular na universidade, né? Aquele que carrega todo esse conhecimento. Esta lógica, nós entendemos que é uma lógica perversa do sujeito que conhece, porque sempre vai ter aquele que conhece mais e aquele que conhece menos. O que a gente propõe é, há saberes diferentes, então não há quem sabe mais e quem sabe menos. O que há são experiências de conhecimentos diferentes. A lógica perversa do sujeito que conhece. Este é isolado do seu contexto social, cultural, político e se relaciona com nada. O que a dona Hauer vai dizer é um objetivismo inútil, transcendental e imparcial. Abro citação quando a dona Hauer diz: deste ponto de vista, a ciência, o jogo real, aquele que devemos jogar é retórica. É a convicção de atores sociais relevantes de que o conhecimento fabricado por alguém é um caminho para uma forma desejada de poder bem ou não o objeto.
Então, nessa perspectiva, né, nessa convicção, existe sempre um que conhece. Neste caso, seríamos nós, pesquisadoras, que vamos até a comunidade e levamos o nosso conhecimento. E lá não existisse nada. Essa é a perspectiva do conhecimento, do objetivo inútil, que vai dizer a dona Howe. A comunidade de pesquisa é uma reunião de sujeitos em torno de um tema comum. Nós nos reunimos, debatemos, criamos fórum e validamos coletivamente e juntos. Vamos elaborando os argumentos comuns, as categorias e as análises que devem ser feitas nos processos. Uma comunidade de pesquisa questiona estruturas prontas, sem desconsiderar, obviamente, a teoria, como prática dialógica de uma contra-argumentação e síntese. Neste sentido, a prática do diálogo é o meio pelo qual nós podemos confrontar e construir outras epistemologias. Vejamos, o diálogo não é um elemento somente para a educação, né? Porque quando a gente lê Paulo Freire e lê esses educadores ligados à dialética, à dialogicidade, o diálogo é um elemento importante no fazer educação. Paulo Freire vai dizer, o diálogo é político. O que nós estamos propondo aqui é também a ideia de que pelo diálogo nós também podemos construir conhecimento, né? Esse diálogo que respeite esse modo de viver dessas comunidades e de organização dessas mulheres. No grupo de pesquisa Educação em Mulheres na Amazônia, temos praticado muito o diálogo teórico, étnico, social e cultural, em que os saberes locais nos guiam e diferenciam do conhecimento válido do mero conhecimento comum. Esse intercâmbio nos possibilita participar de diversos outros grupos que fazem aliança com um tema em comum. Saberes localizados são uma questão de ciência para mulheres. Para Howe, não há separação entre objeto e sujeito. Para mulheres, isso faz muito sentido. Eu tenho há 5 anos me dedicado a estudar mulheres na filosofia e no pensamento. Inclusive, idealizei uma coleção que se intitula As Pensadoras. Esse nome, inclusive, vai na contraposição daquela coleção magna, histórica, que todo mundo aqui conhece, né? Que são Os Pensadores. Essa coleção possui 56 volumes e nenhum desses volumes publicou uma mulher sequer. Isso diz para nós que tipo de produção de conhecimento e quem produz o conhecimento, quem é o dono desse conhecimento. Então, nesses últimos 5 anos, eu sempre digo para o meu grupo, parece que eu estou fazendo uma nova graduação, mas estudando essas mulheres ao longo da história do pensamento. E o que eu venho descobrindo que tem muito a ver com essa questão que a dona Howe está trazendo para nós, que é uma questão epistemológica na construção do conhecimento. Elas possuem um conhecimento extremamente interdisciplinar. Elas são poetas, elas são musicistas, elas são jornalistas, elas são mães, elas são casadas e elas fazem tudo isso ao mesmo tempo. E os seus textos têm uma expressão do que essas mulheres são de fato. E as suas questões teóricas estão sempre envolvidas num contexto atual. Por exemplo, se nós pegarmos Márcia Cambeba, que é a minha última autora, que vai ser publicada agora, está em pré-venda no volume 4 e está saindo um artigo nosso, né? A gente vai perceber que a Márcia, ela é uma poetisa, é uma literária, mas ela usa a literatura para fazer educação nas comunidades. Então, são mulheres que possuem um pensamento extremamente interdisciplinar e muito conectado com a sua prática, com a sua vida real.
por isso que falar em conhecimento para as mulheres é sempre conhecimento localizado. Em um texto em que comenta a obra, né, a dona Hauer vai comentar uma obra da Sandra Hard, né, Ciência e Questionamento em Feminismo, né, ela vai questionar dizendo o seguinte, a Sandra Hard ainda fala de um teorizar o mundo, mas ela vai dizer o seguinte: queremos teorizar o mundo e muito menos agir nele, em termos de sistemas globais, mas precisamos de uma rede de conexão para a Terra, incluída a capacidade parcial de traduzir conhecimentos em comunidades muito diferentes e diferenciada em termos de poder. O que a dona Hard está dizendo aqui numa crítica a Sandra Hard? Ou seja, o conhecimento das mulheres é sempre localizado. E conhecer para as mulheres é sempre um ato de poder. Por quê? Porque, historicamente, esse ato foi negado às mulheres. O pensamento das mulheres foi invisibilizado. Eu peguei parte da palestra da professora que me antecedeu, ela disse, é muito recente isso, né? Os estudos femininos, os estudos feministas, ao qual eu me coloco como área, no Brasil é dos anos 80. Né? Até então, não se falava de mulheres na pesquisa, no conhecimento, né? Mas é porque não tinha mulheres? Estou perguntando para vocês. Não tinha mulheres? Não tinha? Ou elas estavam invisibilizadas? E aí o poder de quem publica é quem vai dizer o que publica. Então, a coleção Os Pensadores disse o que ele queria publicar, o que eles queriam publicar. Compreendemos que diálogos entre os diferentes, como afirma Harvey, brotam do respeito e dos saberes comuns em uma localidade. Nós não queremos aqui fazer nenhum romantismo no sentido mais comum da palavra. Entendemos que há limites, mas esses não impedem que possamos contar com indicadores de análise social para formular uma crítica realista, ampliando as possibilidades do conhecimento. Em outras palavras, isso significa e implica dizer que nós que estudamos mulheres ainda temos um longo tempo para percorrer, estabelecer trocas entre nós, alianças, que é muito importante, escutas, elaboração, como um colega que conhece e participa. Nesse sentido, é exatamente isso. Nós, no grupo de pesquisa, fazemos isso de uma forma muito real. Eu, que tenho um conhecimento maior sobre a história da filosofia, troco com aquela minha colega que tem um conhecimento maior sobre mulheres indígenas, que troca com aquela que tem um conhecimento maior, uma experiência maior com mulheres da floresta, né? E assim a gente vai construindo uma comunidade e uma escrita coletiva que faz desse modo o que eu chamo de um novelo metodológico. Assim, podemos contar com a ajuda de outras pesquisadoras quando precisamos no grupo. O texto, a argumentação e a visão social são construídos coletivamente. É possível sentir uma grande alegria em todas as nossas conquistas e partilhar as angústias, porque em todos há um contato entre gente. Fazemos parte, somos partes, e o mais importante neste ajuri de conhecimento, construir uma rede de confiança, de trocas de experiências, de solidariedade e de perspectiva crítica entre nós. Por isso, como vai afirmar o Bauman, abrindo citação, a comunidade é sempre um lugar cálido, um lugar confortável e um lugar aconchegante. Quando começamos a imaginar a escrita desse texto, estávamos interessadas e interessados em dizer para as pessoas como, de forma prática, a prática da pesquisa nós fazemos. Porque as pessoas nos interpelam muitas vezes. Como
que vocês, um grupo tão diverso, consegue produzir tantos trabalhos, consegue se conectar a partir dessa interpelação, interessados em explicar os fundamentos do nosso trabalho de pesquisa com mulheres, um grupo bastante marginalizado pela sociedade e, consequentemente, pela universidade, formamos este grupo para dialogar em torno deste tema. Aprendemos que a academia precisa ser imparcial, neutra e objetiva. A universidade ainda cobre essa postura de pesquisa, mas nós refutamos essa ideia. Mas sabemos que o que propomos vai na contramão dessa lógica, dessa estrutura que muitas vezes ameaça a nossa própria existência como comunidade de pesquisa. Porque a universidade não é um lugar seguro para nós. Eu sei que muitas vezes é aqui nesse lugar que nós aprendemos a falar, que nós entendemos que a nossa identidade ela não é errada, né? Como hoje pela manhã a gente discutia na disciplina. Não tem nada errado com a minha identidade, mas também ela é um lugar muito violento para as mulheres, no sentido da produção de conhecimento. Então, nós precisamos construir e destacar esses achados, sem ser de uma forma individual e produtivista. Não há espaço para a criatividade, elemento central na pesquisa com mulheres e sobre mulheres. Isso nos legitima como pesquisadora e pesquisador. Entretanto, qualquer coisa fora dessa lógica determina que você não faz ciência, quiçá produz conhecimento válido. Por isso, permanece em situações em que somos questionadas com as seguintes problematizações. Qual é mesmo o seu tema de pesquisa? Qual é o seu método? Qual é a sua hipótese? E aí nós dizemos assim, eu estudo Márcia Cambeba. E aí as pessoas, mas isso não é conhecimento. Né? A gente brinca no grupo, as pessoas tendem a dizer, mas isso não é conhecimento. Então, se eu dissesse, eu estudo, sei lá, me diga um grande nome aí da literatura, no meu caso, que sou filósofa, eu estudo Deleuze e Guattari. Não, você faz uma grande pesquisa. Né? Então, essas questões que nos são interpeladas de forma a definir o que é ou não é pesquisa, o que faz ou o que não faz pesquisa. O ajuste de conhecimento do grupo. Para possibilitar uma metodologia de pesquisa com mulheres, aqui onde estamos e nos encontramos, no coração da Amazônia, propomos um ajuste de conhecimentos. Decidimos nos entender desse modo e agir assim como grupo. Nossos textos têm particularidades, têm subjetividades, demonstram originalidade, contam com a pesquisadora e o pesquisador implicado. Mas nossas maiores e melhores produções são coletivas. Entendemos que o fato de estarmos sempre juntas nos fortalece. Engajamo-nos em um modo de produzir coletivamente por meio de um diálogo sincero e honesto sobre as temáticas que nos são apresentadas, mesmo em particularidades bem distintas. Eu lembro de um momento com um grupo onde uma de nós estávamos apresentando, e aí uma outra de nós disse assim, escuta, você não está romantizando muito isso? Então, essa relação sincera, honesta, né, de se produzir coletivamente. E aí eu lembro que eu não vou falar o nome da colega, porque eu não tenho essa autorização, ela disse, olha, eu vou pensar sobre isso, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu possa estar romantizando e não enxergando, né? Então, um grupo diverso é assim mesmo, com perspectivas teóricas diferentes, porém com objetivos metodológicos comuns. Neste texto, queremos exercitar essa prática. Vamos discutir elementos em que estamos comprometidas, valorizando a pesquisa social e com mulheres como meio de transformar a realidade e levando em conta as nossas particularidades e conhecimento. Em todas nós, reafirma-se o conhecimento,
o conhecimento ancestral, como vai afirmar Márcia Cambeba. Esse conhecimento se aloja em cada uma das pessoas que continua existindo por ele. Ele é generoso, sensato, sagaz, uno e múltiplo ao mesmo tempo, porque precisa da nossa sensibilidade para manter o equilíbrio do universo, porque emana de nós o universo todo, e que quer saber, emanemos as nossas melhores palavras, os nossos mais nobres sentimentos, a nossa melhor atitude diante das formas de vida que dividimos o mundo conosco. E aí, gente, a segunda parte do texto, essa primeira parte é uma parte mais teórica, conceitual, de situar, é uma proposta de um diálogo como mediação. Então, eu pedi para... Acho que pode passar. A gente foi, em alguns momentos, fazendo questões, eu fui fazendo questões e o grupo foi respondendo. E a gente foi transformando isso em o que a gente chama, então, de diálogo como mediação epistemológica, ou seja, como que o diálogo pode produzir esse conhecimento. Eu não coloquei todo o diálogo aqui, porque são 5 diálogos, parece meio platônico, né? Porque seria muito extenso. Mas eu separei alguns que eu considerei mais relevantes para trazer nessa palestra. Então, eu gostaria de falar do primeiro diálogo, né? Então, eu começo, né? Pesquisadoras, gostaria de conversar com você sobre como que nós nos vemos pesquisadoras, mulheres que pesquisam mulheres. Imaginar é o primeiro passo para se fazer pesquisa com mulheres. No nosso caso, pesquisa em comunidade, que vivem de forma coletiva, em diálogo com a natureza, o que para mim tem uma enorme diferença. Um contexto que respeita florestas e águas e que inclui gente também, ou seja, na floresta tem gente. Mulheres e homens que buscam, levam suas vidas com dignidade. Tem-se a ideia de que na Amazônia só tem selvagens. E aí, o grupo foi respondendo essa pergunta, mas todo mundo respondeu, mas eu só separei uma resposta. Se pudesse passar o slide, eu agradeço. Então, gente, todos esses nomes que aparecem aí estão validados, tá? Estão com TCL, eles podem aparecer, tá? Tem ética na pesquisa aqui. Então, a Emily vai dizer... Bom, pesquisar mulheres é uma escolha política que perpassa toda a minha vida acadêmica. Essa escolha se desenha, na minha percepção, como a compreensão pessoal da dimensão política que a pesquisa social em educação possui em nosso contexto do Amazonas. Minha postura como aprendiz, posteriormente como pesquisadora, bem como minhas propostas de pesquisa na perspectiva de compreender e apresentar mulheres, suas participações e contribuições sociais, se inicia ainda na graduação com um projeto de extensão sempre ligadas à temática feminina, chegando à pós-graduação pesquisando sobre mulheres e com mulheres. Então, esse foi o primeiro diálogo que a gente fez. O segundo diálogo, pode passar, ele tem a ver com essa ideia de o que é ir para a universidade e fazer pesquisa sobre o seu povo. Qual é a importância que vocês percebem em pesquisar o seu povo? Isso é importante porque entendo que conhecimento é poder, que quanto mais conhecimento construímos sobre a nossa história, sobre os conceitos, mais somos capazes de nos libertar e mudar a história, no caso das mulheres, uma história de opressão, violências, direitos negados. Aí, quem responde, todo mundo responde, mas eu separei uma pessoa para responder. Pode passar, por favor. Que foi a Zila. A Zila vai dizer o seguinte: eu, Zila, até pouco tempo, sonhava, quando criança, concluir o ensino fundamental na minha comunidade. O que não era possível, porque não havia aulas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Para algumas mulheres de comunidades da Flona, a expectativa de concluir o ensino básico é uma realidade distante ainda.
assim como foi no meu caso. É difícil sair de casa em busca de melhores condições de vida, de uma educação formal, escolar, porque não se sabe o que vai encontrar fora daquele ambiente, o que faz parte do seu dia a dia. Olha como nessa fala da Zila tem aquilo que o Bauman chama de a comunidade ser um lugar de segurança. Eu me sinto segura lá, né? Não sei o que eu vou encontrar lá. E claro que vai sair e vai encontrar muitas coisas, né? Ao adentrar a universidade, encontrei diversas dificuldades que por vários momentos me fizeram chorar, mas sempre pensei que poderia ser difícil em alguns momentos, porém não seria impossível conhecer, aprender, enfim. Lembro de um dia, uma mulher que foi minha patroa quando eu era empregada doméstica, me questionou: por que você quer ir estudar numa universidade? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Nossa aula é devagar. O professor não tem conhecimento para nos ensinar que tem um ensino na universidade. Eu disse a ela: talvez seja difícil mesmo, mas acredito que não seja impossível aprender. E quem sabe futuramente poder voltar para a minha comunidade e contribuir de alguma forma. Então, aquilo que eu também falava na parte conceitual, de como que a universidade também pode ser um lugar inseguro para todas nós. O terceiro diálogo, o diálogo 3, eu pergunto para o grupo: qual é o sentido de fazer pesquisa no coração da Amazônia para vocês? O que consideram mais importante dizer sobre a pesquisa de vocês para os demais pesquisadores que não conhecem esse contexto, para pesquisadores e pesquisadoras do Brasil? E aí eu separei a fala do Luiz Aureliano, que diz o seguinte. Tu queres falar, Luiz? Quer você ler? Não. Tá, então. Fazer pesquisa no coração da Amazônia é uma delícia, primeiramente, porque somos moradores raízes. E fazer pesquisa falando de um local onde você mora e conhece muito bem é mágico. Vivemos a realidade do local, conhecemos muito bem e temos propriedade para discorrer sobre algumas questões de nossa Amazônia. Quanto à minha pesquisa, ressalto sua relevância vai muito além de uma sala de aula. Falar de educação tendo como ponto de partida um grupo social marginalizado, moradores nativos de uma região que, em certos momentos, os veículos de comunicação de massa tentam apagar nos espaços sociais onde frequentam. A Amazônia também tem sua diversidade de elementos que podem fazer parte de uma pesquisa científica, como o Clube das Manas e a quadrilha Rosa e Rosinha, grupos sociais que precisam ganhar visibilidade. As vivências da realidade local são diferentes do que apenas ouvimos falar. Fazer pesquisa na Amazônia, falando do povo amazônico, em resumo, é de extrema importância para os pesquisadores. Eles e elas precisam saber que navegar pelos rios da Amazônia é preciso, porém, o conhecimento dos seus caminhos. Esse foi o diálogo 3. O diálogo 4, eu pergunto ao grupo, né? Qual é o fundamento mais importante que vocês consideram numa prática de pesquisa coletiva? Aqui já falando um pouco de princípios. Quais aprendizagens vocês consideram mais importantes na hora de escrever os projetos de cada um e de cada uma? E aí eu escolhi, então, a resposta do Jefferson Falcão. O Jefferson vai dizer o seguinte: tem um ditado popular que diz que sozinhos caminhamos mais rápidos, mas em grupo, em comunidade, vamos mais longe. Fazer pesquisa para mim é isso, uma ação que é coletiva, com a ajuda mútua dos colegas e até mesmo da comunidade envolvida. Aprendi que a pesquisa em ciências humanas pode ser melhor desenvolvida se for feita com o pé no chão e em comunidade. Não sabemos de tudo, nem conhecemos tudo.
Os conhecimentos agregados podem contribuir muito com os projetos, com a aplicação dos métodos da pesquisa e até mesmo na tabulação dos resultados. Um grupo diverso, com um grupo de pesquisa ao qual estou vinculado, tem essa potencialidade. Cada pessoa tem sua trajetória acadêmica e de militância que se soma. Isso que o Everson está trazendo é essa dimensão política da pesquisa, né? Como é que fazer pesquisa é estar contextualizado e como ter noção dessa contextualidade, dessa dimensão do coletivo, da produção, implica na produção de conhecimento, né? Por exemplo, quando a gente estava analisando os dados, né, o Everson foi com uma ideia, né, para a comunidade em relação à pesquisa, e os dados revelaram outras coisas, e que fazendo a leitura coletiva foram revelando outras coisas. Então, essa de certa forma, essa prática coletiva faz muito sentido no jeito que a gente vive nesse território. E aí, o quinto e último diálogo tem a ver, então, com essa ideia do considerar o coletivo de pesquisa que fazemos parte como espaço coletivo de produção de conhecimento, de amadurecimento intelectual e de contribuição científica para a comunidade, me parece bastante coerente com o que desejamos fazer. Fazer com é um desafio, porque muda a perspectiva e o ponto de partida. Como é que é isso para vocês? Porque o ponto de partida não é mais o objeto, né? Como a dona Harry vai chamar, inútil, imparcial. O ponto de partida é o próprio coletivo. E aí eu escolhi para responder a Marcela Barbosa, essa última pergunta. A Marcela vai dizer: para mim não faria sentido se não fosse coletivo. Estar em um grupo onde posso ser o que eu quiser, primeiramente sem julgamento ou críticas. Aqui a crítica não é um sentido crítico teórico, tá? E sentir a força do nosso júri é uma oportunidade única e sem tamanho. Acredito que por isso o nosso grupo é tão forte e potente. E isso inspira também outros estudantes e pesquisadores. Devemos muito isso, né, à nossa professora, que nos incentiva sempre a trabalhar em comunidade. Então, com essa fala da Marcela, esse diálogo, a gente apresenta parte do grupo de pesquisa. Falta a própria Marcela aí. Temos mais, temos as alunas da extensão, que também aprendem a fazer pesquisa, extensão, né? E acho que o mais importante de dizer nessa fala de hoje é que essa metodologia é uma metodologia que faz muito sentido e que a gente está construindo e elaborando. Esse foi um primeiro texto, isso veio de uma grande discussão que a gente vem tendo desde a última Amped, né? E a gente entende que isso precisa se elaborar melhor, né? Enfim, agradeço a oportunidade de apresentar essa primeira versão aqui e também agradeço a paciência de vocês em escutar. É isso, gente. Fico aberta para diálogo. Quero que possamos dialogar, uma vez que a proposta do texto é em diálogos. Ok? Muito obrigada. Algum de vocês tem algum questionamento, quer perguntar? Quer compartilhar saberes, compartilhar conhecimento? É o momento de tirar algumas dúvidas, algum questionamento a respeito, principalmente para quem pretende ingressar, quem está no 8º, 7º período do curso de letras. Eu também sou egressa do curso de letras. E esses momentos nos ajudam muito, né, dessa forma de dialogar e nos comunicar. Então, quem quiser falar, quiser contribuir, tá, nesse processo, quem
está pesquisando ou pretende pesquisar, chegar a um curso de mestrado, então aproveite esse momento. É o diálogo para nós socializar conhecimento. Se vocês me permitem, eu vou continuar sentado. Boa tarde a todos. Eu me chamo Olen Nilson, eu sou professor aqui no GM3. Boa tarde, professora Rita, professor Luiz, boa tarde. Eu estou morando aqui em Tefé já há 3 anos, estou no meu 3º ano como professor aqui, e o que me interessa muito é a pesquisa sobre mulheres na educação, porque a minha sogra, quando ela ainda estudava, eu ouvindo a história dela, passei a me interessar muito pela pesquisa sobre mulheres na educação. Ela vinha de Canoa, da missão para estudar aqui em Tefé. Isso também como professor, já atuando como professora, né? Ela também tinha que vir de Canoa. E aí me passou a ideia na cabeça de produzir um artigo, que ainda está em construção, sobre mulheres no Banco de Canoa, fazendo uma alusão à obra de Álvaro Maia, Banco de Canoa, né? E como professor, a gente percebe que os desafios de como professor, o primeiro desafio é você conhecer os seus alunos. E percebendo que hoje em dia o que mais se fala é depressão, ansiedade na sala de aula, bullying na escola, o ser que mais sofre esse tipo de, eu não sei como usar a palavra, mas são as mulheres, as meninas. Eu trabalho de 6º ao 9º ano e também trabalho no ensino médio aqui na escola GM3. E fazendo uma pesquisa sobre história de vida com as meninas escrevem o seu próprio livro, que nós criamos um pequeno livrinho, elas escrevem um pouco da sua vida, do que elas passam em casa e do que elas passam na escola. Então, assim, eu estou fazendo só esses comentários, não tenho nenhuma pergunta, professora, porque eu percebi que ninguém queria levantar a mão, eu queria fazer essa contribuição. E como professor já aqui na cidade já há 3 anos, e isso não é só aqui, né? As mulheres são as que mais sofrem. E uma coisa interessante, professora Rita, eu assisti ontem 3 palestras que falavam sobre mulheres aqui na sala 12, e 3 mulheres que falavam sobre mulheres. A gente vê pouco homens pesquisando as mulheres. Eu acho que esse é o desafio. Por que só mulheres pesquisam sobre mulheres? É uma indagação. Eu sei que tem muitos autores que falam na educação, mulheres na educação, a história da educação brasileira, as mulheres na educação. Tem muitos autores homens. Mas a minha indagação é essa. Por que só mulheres falam sobre mulheres? Muito obrigado. É Arenilson o teu nome? Odenilson. Bom, primeiramente dizer que essa sua questão é uma questão que eu investigo, né? Por isso que existe, então, agora a Correção às Pensadoras, que está indo para o 4º volume, né? Porque a gente vai começar a entender, né, na história da educação e do pensamento, que quem faz a educação são as mulheres. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai descobrir estudando juntas no grupo e na Escolas Pensadoras sobre Elza Freire. Vocês sabem quem é Elza Freire? Quem conhece Elza Freire, levanta a mão. As meninas que... E quem conhece Paulo Freire? Muda, né, o cenário.
Mas vocês sabiam que quem era a professora e quem levou o Paulo Freire e desenvolveu o método Paulo Freire foi Elza Freire? Sabe como que a gente vai descobrir isso? Pela pesquisa científica. Então, nesse texto aqui, que a gente visibiliza 5 educadoras da educação brasileira, né, que é um trabalho de pesquisa, de reflexão, que reúne as principais estudiosas no Brasil sobre essas pensadoras, a gente vai entendendo que a história do pensamento na educação é uma história misógina. Ela tira de fora as mulheres, né? Então, todo mundo aqui conhece Paulo Freire, mas quem era a professora, de fato, era a Elza Freire. E um dos diálogos com Paulo Freire, a Elza diz assim: Paulo, quem sabe vamos levar isso que eu faço com as crianças para os adultos? Vamos desenvolver um método de educação de adultos a partir do que eu faço com as crianças? Das palavras geradoras, do tema gerador. Vamos levar isso para a educação de adultos? E o Paulo Freire disse: Elza, vamos levar para a educação de adultos. Então, a proposta de método de alfabetização de adultos de Paulo Freire é a proposta de educação com crianças que Elza Freire desenvolvia, antes de serem exilados, né? Que os dois são exilados. Vocês conhecem Maria Firmina dos Reis? Quem aqui conhece Maria Firmina dos Reis? O professor conhece, que é da literatura também, né? Conhece, né? E quem aqui conhece... como é que é o cara lá da psicologia? O Freud. Quem conhece o Freud? Ninguém conhece, a não ser o professor, né? Porque é da literatura, né? Tem um grande romance, Úrsula. Então, mas a Maria Firmina dos Reis, que está aqui visibilizada, que não tem nem foto, ela é tão invisibilizada e ela não é conhecida como professora e educadora, que não se tem nem foto da Maria Firmina dos Reis. O que a gente tem aqui é o que mais é um designer que nos cedeu os direitos autorais para o grupo, para a gente poder visibilizar ela em capa, que é o que mais se aproxima de quem foi ela. E a Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher negra a falar em educação pública, quando o Brasil ainda não era nem república. Ela é muito próxima ali de Nísia Floresta. Ela é bem próxima, contemporânea ali de Nísia. Então, são educadoras, professoras, que estão na história da educação, que desenvolveram processos, mas que não foram visibilizadas. No curso de pedagogia, quando a gente pega as histórias, a história das ideias pedagógicas, lá do Dermeval Saviani, ele não fala de nenhuma educadora brasileira. E por isso que agora a gente está fazendo esse trabalho de visibilizar, de pesquisa com mulheres. Principalmente agora eu tenho estudado as pensadoras da floresta e qual é a contribuição dessas pensadoras para a educação no contexto amazônico, né? Mas isso tudo vem, Odevilson, da pesquisa científica, da investigação, da curiosidade, do trabalho de elaboração, do trabalho de escrita. E isso requer muita disponibilidade. E também enfrentamentos, tá? A gente enfrenta umas coisas aí na universidade. Sobre por que só nós pesquisamos mulheres. Porque fomos nós que nos demos conta de que nós não estávamos na história do pensamento. Se fossem os homens, eles teriam publicado mulheres. Então, por quê? E eu penso que nós devemos continuar, inclusive, ampliar esse leque. Não só que mulheres possam pesquisar, Luísa está aqui no grupo, mas que esse trabalho de pesquisar as mulheres é próprio delas, porque elas são as oprimidas da história. Então, eu fui me dando conta de, escuta, eu passei um curso inteiro de filosofia, tanto na graduação, no bacharelado, como na licenciatura,
E eu fui estudar Hannah Arendt e Simone de Beauvoir no último semestre do meu bacharelado, num seminário avançado. Então, tem alguma coisa errada. Tem que mudar essa perspectiva de produção de conhecimento. Né? Então, por quê? Porque somos nós que nos damos conta de que nós não estamos lá. Então, a gente precisa buscar isso, visibilizar, escrever, pesquisar. E isso se faz com pesquisa científica. Muito obrigada pelas provocações, viu? Mais alguém, gente? Não? Boa tarde. Boa tarde, professora. Obrigado pela palestra. Boa tarde aos ouvintes, assistentes aqui. Na verdade, é uma coisa bem básica. Como um aluno ou uma aluna, como professor ou professora de educação básica, pode ter acesso a essas leituras, e que leitura para iniciar o pensamento feminino, por exemplo? Essa é a questão. Mais alguém, gente, quer fazer um bloquinho aí? Não. Então, professor Kennedy, olha só. A sua pergunta me fez lembrar de... qual foi o meu primeiro livro, né? Sobre mulheres ou de mulheres. E o meu primeiro livro, ele foi um pouco assim, um presente de uma amiga, tipo assim, lê, que eu acho que tu vai gostar. Essa amiga, inclusive, é uma amiga até hoje, né, de até hoje. E era um texto da Eliette Safiotti, O Poder do Macho. Depois de que eu li esse livro, eu fiquei pensando assim, nossa, realmente, sabe quando dá um start, assim, eu preciso conhecer mais sobre isso. E isso não pode ficar só no nível da fala, né? Eu preciso estudar. Então, tem muita literatura que vocês podem começar a ler sobre estudos feministas, gênero, né? E muitos livros que são de uma escrita muito boa, né? Por exemplo... Tem um livro que eu acho que todo educador e educadora tem que ler, é um livro que eu trabalho na graduação, na filosofia da educação, que é Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. Ele está lá na nossa livraria. Esse livro é um livro que vocês têm que ler. Por exemplo, pegar a coleção As Pensadoras e levar para a escola e fazer grupos de discussão com as crianças e com os adolescentes, separar. Vocês conhecem essa pensadora? Conhecem essa pensadora? O que ela diz? O que ela não diz? Né? Mas eu acho que é importante investir, primeiramente, também na formação dos professores. Vocês que estão aí se formando para ser professores, precisam ir para a escola com uma lente de gênero. Com uma lente de que eu não vou, quando eu for falar de cientistas, eu não vou levar só os homens como uma figura representativa do que são os cientistas. Então, tem vários livros lá, por exemplo, da Chimamanda, que é uma pensadora nigeriana que eu gosto muito, né? São livros super acessíveis economicamente. Né? Sejamos todos feministas, para educar crianças feministas, está lá na nossa banquinha. São livros que vão fazendo você ir se interessando por literaturas mais aprofundadas. Né? Então, são livros que eu sugiro e são livros que eu super recomendo. Porque se nós sairmos dessa universidade aqui e formos para a escola sem uma perspectiva de gênero, a gente vai reproduzir a velha e tradicional educação de privilegiar os que falam e os que ouvem. Nós discutimos isso hoje na nossa sala, né? Lendo Grada Quilomba, que é uma outra autora negra maravilhosa, Memórias da Plantação, é esse texto que a gente discutia hoje. E a Grada perguntava, né? Quem é que tem o poder de perguntar? Quem é que tem o poder de falar? Quem é que tem o poder de questionar? Né? Então, eu acho que isso tudo
a gente pode fazer fazendo leituras, e essas leituras que eu estou falando para vocês são bem básicas, com uma leitura acessível, e quem for se interessando epistemologicamente pelo tema, vai aprofundando a leitura, né, e a participação em grupos de pesquisas que estudam essas temáticas. Certo? A gente tem um projeto aqui também, aproveitando, professor, que ele acontece uma vez por mês aos sábados, que é o Clube das Manas. Nesse clube, nós lemos leitura feminista e feminina. Amanhã, nós vamos ler o livro A Prateleira do Amor, da Valesca Zanello, que é uma psicóloga maravilhosa, extremamente competente, e que vem discutindo a necessidade de nós criminalizarmos a misoginia e fazermos letramento de gênero nas escolas e na universidade. Então, amanhã a gente vai ler um livro dela, inclusive está lá na nossa banquinha, e eu quero convidar vocês para participar. É o Clube das Manas, mas os manos podem participar, porque nós queremos os homens lendo mulheres, nós queremos os homens também se posicionando ao nosso lado, não na nossa frente, como vai dizer a nossa recém-eleita presidente do México, né, Cláudia Stum, nem na nossa frente e nem atrás de nós. Nós queremos os homens ao nosso lado, respeitando o nosso conhecimento, a nossa fala, o nosso lugar, as nossas roupas. Então, essa é a perspectiva que está colocada para nós. Então, convido vocês a participar. É um projeto de extensão universitária, né? E o Clube das Manas agora está indo para a escola, né, Nai? A gente está fazendo o Clubinho das Manas, lá na aldeia, com as crianças ticunas, cambebas, enfim. Então, assim a gente vai compartilhando esse conhecimento. Isso. Não só da relevância que nós estamos ultrapassando o muro da universidade, não é uma coisa que fica entre quatro paredes de uma sala de aula, é que vai muito além. E para quem quiser, tiver a oportunidade de um dia quiser ir conosco à comunidade, à aldeia, uma vez por mês, a gente faz agendamento aqui, a direção proporciona o transporte para a gente dá esse acesso às leituras a essas crianças, porque são crianças que não têm acesso a uma educação de qualidade, a um conhecimento de qualidade, a oportunidade de ler um bom livro. E essas discussões são bastante dinâmicas entre nós e as crianças que fazem parte, né? Alguém mais quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, contribuir? Oi. Boa tarde a todos, eu sou Nayara Cambeba. Boa tarde, professora Rita. Só dar uma pequena contribuição. Eu sou egressa do curso de Pedagogia e agora estou cursando mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, aqui o PPGED, da UEA. E na minha graduação eu conheci o projeto do Clube das Manas, também fiz parte do Clube das Manas. E queria falar que é um projeto maravilhoso, né? De acolhimento, de conhecimento, de fortalecimento das mulheres. E foi um projeto que fez parte da minha vida acadêmica aqui na universidade. E eu fico muito feliz em fazer parte desse programa, de conhecer pessoas tão maravilhosas, tão boas, na verdade, que fazem parte do programa. E estão realizando lá na minha aldeia, na Barreira do Meio, projeto de clube de leitura com as crianças da minha comunidade. E que é bom ver que a produção científica, o conhecimento da universidade, ele está além dos muros da universidade, está ultrapassando e provocando mesmo uma mudança na realidade da sociedade. E é muito bom ver o seu trabalho, professora Rita, que trabalha com as mulheres. Nessas últimas aulas, a gente vem discutindo muito, né, sobre o lugar das mulheres, sobre a importância de estudar as mulheres. E cada vez mais a gente vai se sentindo pertencente a esse lugar,
que antes a gente era só uma utopia, a gente não se via, eu não me via neste lugar dentro da universidade, e agora é uma realidade. E que a gente pode multiplicar essa visão para outras mulheres também, dizer que é o seu lugar também, você pode estar aqui também, né? E isso é muito importante, a gente poder estar nesse lugar e poder falar com outras mulheres, e poder ler outras mulheres, poder discutir sobre outras mulheres, a gente se sente pertencente a esse lugar. Então, só queria parabenizar todo o trabalho que o programa tem feito nas comunidades da FLONA, comunidades indígenas, aqui do município de Tefé, e que é uma diferença muito grande, é uma revolução assim, nos estudos feministas dentro da comunidade acadêmica. Obrigada. Alguém mais? Então, a gente vai encerrando, porque acho que já deu o nosso tempo, mas quando a prosa é boa, a gente vai conversando, né? Hoje até a gente passou um pouco do nosso limite. Mas, gente, eu quero convidar vocês, então, a estudar e ler Mulheres. A coleção As Pensadoras está lá para venda. Também é uma forma de vocês apoiar o projeto, né? Das manas, das pensadoras, que produzem conhecimento e que muitas vezes não conseguem receber o apoio e o financiamento necessário, porque os pareceres que vêm são misóginos. Eu recebi um parecer do CNPq agora, que inclusive dei entrada num processo, onde o parecerista disse o seguinte, ó, uma das autoras não é doutora, que é uma mulher, exatamente é uma mulher indígena do Pará, que vai escrever sobre uma outra mulher indígena que produz literatura. E o parecer foi extremamente misógino. Então, eles não consideraram as 9 doutoras no projeto, eles usaram a não doutora para excluir o projeto de não receber o financiamento. Isso é uma forma de dizer, nós não queremos publicar e nós não queremos dar visibilidade. Mas nós, como fazemos educação para transgressão, como vai dizer a Bell Hooks, a gente faz. E aí a gente faz com o apoio da comunidade. Então, convido vocês a adquirir os livros, a apoiar a coleção As Pensadoras e nos ajudar a fortalecer cada vez mais essa ideia. Eu acho que vai chegar um momento no Brasil que essas questões não vão mais ser marginalizadas, sabe? Eu espero que isso aconteça, que eu não precise receber um parecer como esse, que é um parecer, inclusive, racista, porque tira de fora exatamente uma mulher do norte do Brasil, indígena e misógino, né? Muito obrigada e vamos nos falando por aí, tá bem, gente? Um beijo grande aí em cada um e cada uma de vocês.